Bom, no San Siro, Giuseppe Meazza, a Inter venceu o Atlético de Madrid por 1-1, o jogo que inaugura para as duas equipes as oitavas de final da Champions League, terminou empatado. Terminou com vitória da Inter, perdão. Empatado terminou o outro confronto lá entre PSV e Borussia Dortmund. Eu tava de olho aqui, por isso que eu me confundi. A Inter sai na frente de maneira justa, foi a equipe que buscou mais o gol, agrediu mais a equipe da Inter, do Atlético de Madrid, e conseguiu um resultado mínimo, mas que, como você disse, Ediel Rey, e os especialistas também, é um resultado. Um resultado, Estevão Barros, de a equipe que mais procurou a vitória, né, em campo, a equipe que propôs o jogo, dadas as limitações. A gente já destrinchou as duas equipes aqui, mas, bom, se a gente for na frieza dos números, foram 8 finalizações só nesse segundo tempo da equipe da Inter de Milão, então foram bastante volume de jogo. Não teve criatividade no meio campo, acho que o Mkhitaryan e o Hakan Çalhanoğlu também não tiveram uma noite inspirada, mas ajudaram muito na construção das jogadas, muito cruzamento na área. Talvez se o Marcos Thuram tivesse em campo, o placar fosse maior, né? A gente não vai entrar nesse mérito, o Si diz Ah, muita vamos coisa, sim, vamos sim. mas Arnautovic teve, pela que eu contabilizei aqui, 6 finalizações e ele fez um gol. Perdeu grande chance, o placar poderia ter sido maior, ou pelo menos poderia ter sido aberto mais cedo, mas ele fez o gol da vitória da Inter, uma vitória assim de superioridade técnica e tática, mas também não foi uma brilhante partida da equipe italiana, foi uma partida da qual venceu aquele que quis propor mais o jogo. O Atlético de Madrid quis se defender, então, em resumo, quem tentou mais conseguiu, Estevão Barros. Quem procura, acha. A Inter procurou a vitória e conseguiu achar um gol. Por mais que tivesse Arnautovic em campo, eu acho que 1-0 é um resultado justíssimo. Hoje, o resultado realmente mostrou que a partida foi. Eu acho até que a Inter merecia um 2-0, não seria um absurdo não pelo que foi o jogo, mas no primeiro tempo, principalmente no segundo, quando o Atlético até se abriu um pouco mais, foi buscar o jogo, a Inter acabou desperdiçando muita oportunidade, né? O Arnautovic perdeu algumas, o Lautaro também perdeu outras, enfim. A equipe criou muitas oportunidades, a gente vai dar uma olhada aqui nos números, 19 finalizações para a Inter contra 7 do Atlético de Madrid. Detalhe, né? 5 no gol para os italianos contra nenhum chute dos espanhóis em direção ao gol do Sommer, que foi um mero espectador hoje da partida, pouco apareceu só para cobrar tiro de meta e reposição de bola ali, saída de jogo, porque defesa ele não fez nenhuma. 56% de posse de bola para a Inter contra 44% do Atlético de Madrid. Escanteios 3-2 para os italianos, desarmes 14-9 para os espanhóis, faltas cometidas, o Atlético cometeu mais faltas, 16-10, e amarelos também, superioridade aí para os espanhóis, 4-2. Num jogo que foi disputado o primeiro tempo, eu gostei do começo ali, depois o jogo entrou num marasmo, o Simeone foi conduzindo o jogo a banho-maria ali, percebeu que a equipe da Inter estava muito bem na partida ofensivamente, preferiu segurar o resultado ali. E aí na segunda etapa saiu um pouco mais pro jogo, foi se arriscar, foi tentar buscar alguma coisa, colocou o Morata em campo, né? Ele começou com o Llorente fazendo dupla com o Griezmann, o Morata entrou no decorrer da partida para tentar dar mais essa ofensividade, mexeu no meio-campo, mas acabou não conseguindo chegar ao gol. Teve uma oportunidade até com o Llorente, né, que acabou saindo cara a cara ali com o Sommer, mas o De Vrij se recuperou muito bem no lance. Teve uma outra com o Lino, que acabou finalizando para fora também. Teve seus momentos, né? Tivesse um pouquinho mais de capricho, talvez nós estaríamos falando até de uma vitória do Atlético de Madrid, mas não foi o caso. A Inter vence. Fica a dúvida aí pro Thuram, né? O jogo de volta ainda é bem distante daqui, só em março, mas
Fica a dúvida se ele vai ter condições de jogo, se não foi algo muito grave, porque fez muita falta hoje, principalmente no segundo tempo, né? Enquanto esteve em campo, incomodou a defesa do Atlético de Madrid e roubou bolas, criou oportunidades. E no segundo tempo, certamente, se fosse ele ali no lugar do Arnautovic, Adel Reis, eu vou comprar esse sim, entendeu? Ele faria os gols, estaríamos falando aqui de um grande resultado do Atlético de Madrid, não deixa de ser a vitória, estaríamos falando de uma possível até goleada, porque não 2-0, 3-0, enfim. É o placar que teria decidido o confronto, né? Ao meu Sim. ver, Estevão Barros. Se tivesse 3-0, já não, o Atlético de Madrid não tem futebol para virar um placar como esse. Mas eu concordo com você que o Arnautovic, as chances perdidas dele fez a diferença. O confronto ainda está em aberto para a Espanha. Tá? Se o Thuram tivesse, talvez a eficiência fosse maior e eu imagino que o Atlético já não teria mais chances. O que me surpreende, tá? Um atacante ter 3, 4, 5, 6 chances, no caso do Arnautovic, no segundo tempo, uma defesa bem consolidada de novo do Atlético de Madrid. As alterações do Simeone não foram umas alterações assim para tentar manter o sistema. Ele realmente quis ir para cima, ele viu que tinha condições e que a Inter estava cedendo espaço. Mas, Estevão, nós estamos vendo pela primeira vez, talvez, né? Aí eu vou levantar outra polêmica aqui. Nós estamos vendo aqui o Diego Simeone perdido na estratégia entre defender e atacar, porque no primeiro tempo ele manteve uma defesa sólida, mas não tinha ataque. Ele colocou o Llorente, que é volante de atacante, e anulou o Griezmann por ali. Era uma defesa bem sólida que não conseguia armar nenhum tipo de jogada. No segundo tempo ele quis atacar, até porque depois do 1-0 ele precisou mesmo, mas antes ele já tinha colocado o Morata, mas a defesa, a equipe não funcionou, desequilibrou totalmente, cedendo espaços ali no meio, o Arnautovic tendo chances dentro da área, coisa muito rara, o Atlético de Madrid de 3 anos atrás isso não aconteceria, então assim, não sei se, não vou dizer que é uma decadência do Diego Simeone, que é muita besteira falar isso, mas hoje talvez ele quis arriscar, mas não quis arriscar tanto e acabou desequilibrando a equipe em certo ponto ali. Tu não acha isso? Cara, eu acho que ele na primeira etapa segurou 0-0 ali, e aí no segundo tempo eu entendi a estratégia dele, acho que foi correta dentro ele do que o jogo oferecia também. A Inter terminou o primeiro tempo melhor, né? E ele com o time mais recuado, ele foi pra cima e falou: "Meu, vamos tentar. Deixa os garotos brincar". Ele meteu o André Marques ali, né? O DJ André Marques, deixa os garotos brincar e foi pra cima do Atlético de Madrid. Não fosse as também oportunidades perdidas ali por Lino, e acho que o lance do Llorente foi mais mérito do De Vrij do que vacilo do Llorente. Talvez a gente estivesse até falando de um empate ou da vitória, então, tipo, do Atlético de Madrid, né? Então, acho que não foi uma estratégia errada do Simeone. Acho que a equipe conseguiu segurar durante boa parte a equipe da Inter, fez um bom jogo até, principalmente o meio-campo. Conseguiu neutralizar bem ali o Barella, que acho que foi uma partida apagada do Barella. Já vi ele jogando, fazendo partidas de um nível maior. E consegue, dentro do que acho que ele propôs ali, né? Seja sair com 0-0. Acho que ele entrou com dois cenários. O cenário ok, 0-0 é nosso, a gente vai para casa, para Espanha, para resolver lá. E o outro era tentar perder de pouco, né? E ele conseguiu, perdeu de 1-0. Vai para Espanha, acho que vai ser um confronto agora, olhando o que foi o jogo hoje. Difícil para o Atlético de Madrid virar, porque a defesa da Inter se mostrou mais sólida do que a do Atlético de Madrid, e num cenário em que o Atlético tenha que se lançar pro ataque para virar o jogo, dar mais espaço ainda para esse ataque é problemático. Então, é um encaixe difícil. Acho que ele tentou até sair com a vitória, porque aí se inverteria a situação, né? Ele poderia fazer o que a Inter vai fazer com ele lá na Espanha, mas agora ficou difícil para o Atlético de Madrid. Acho que a Inter deu um passo importante aí.
E como a gente falou, era um confronto muito equilibrado e vai ser decidido no detalhe. E acho que talvez esse gol do Arnautovic não me surpreenderia se fosse esse gol que desse a vaga para a Inter. Olha que coisa. É, pois é, né? E ele vai ser o herói. Também acho isso, Estevam Barros. Também acho que lá vai ser um jogo para um 0-0 dramático, tá? Muito ataque do Atlético de Madrid, bola na área, cruzamento. Teremos emoção até o fim, eu não me surpreenderia, viu? De verdade, vai ser o jogo da volta promete. Eu tenho certeza que o jogo da volta promete, justamente por essas variáveis que a gente citou aqui. A torcida do Atlético de Madrid vai querer inflamar, coisa que o Simeone gosta muito. E, enfim, o jogo vai ser no Metropolitano, e aí é outra coisa, outra vibe. A pressão é toda da torcida espanhola e vamos ver se a defesa da Inter vai suportar isso, né? Porque, querendo ou não, mexe com o psicológico do jogador. Você vê a torcida querendo a vitória ali. E se tomar gol no início do jogo, esquece tudo que a gente falou aqui, viu? Ah, Porque sim, se a aí. Inter levar 1-0 ali, já era, esquece. E aí o jogo é outro e tudo pode acontecer. Inclusive uma disputa de pênaltis, né, Estevam Barros? Uma Com prorrogação e um certeza. pênalti ali que seria emocionante. Quando não é do nosso time, a gente com certeza torce. Mas o Claro. Atlético de Madrid vem para cima. Vem para cima. Vem para cima e vamos ver. A gente já sabe o cenário mais ou menos do que vai acontecer no jogo da volta e provavelmente é um ataque contra a defesa, dependendo de como se comportar a defesa da Inter aí, se não levar o gol cedo, vai ser pressão até o fim. Com certeza. E vale lembrar que ano passado, contra o Porto, a Inter Ah, passou nessa situação também, né? Venceu o primeiro jogo por 1-0 e depois segurou o 0-0 lá em Portugal, com bola na trave, tirando em cima da linha nos últimos minutos. Enfim, a pressão absurda dos portugueses não adiantou. Os italianos classificaram, vai tentar ir repetir a dose. Acho que o Atlético de Madrid, obviamente, é uma equipe muito mais forte que o Porto, então vai ser um jogo interessante. Mas a Inter também é um time melhor do que era naquela altura. Então, enfim, vai ser um jogo interessante. O confronto está em aberto ainda, por mais que eu acho que a Inter conseguiu um passo importantíssimo aqui. Ainda tem muita coisa para rolar aí nesse confronto.